telha de telhado cai diretamente para baixo a partir do prédio de 2 andares de uma loja. A telha aterriza em uma piscina e desce uniformemente até o fundo da mesma. Desenhe um diagrama de movimento completo do movimento da telha. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer um desenho. Então, deixa eu pegar aqui uma canetinha branca. Então, eu estou aqui nesse ponto aqui, no topo, né, do prédio. Vou desenhar aqui, isso daqui seria a interface, o nível da água. E aqui seria o fundo da água. Né, seria o fundo. Então, aqui eu tenho ar e aqui eu tenho água. Né? E vou botar aqui que é aproximadamente zero. Qual é o efeito do ar? Tá certo? E isso aqui é diferente de zero. A telha ela vai cair sob a ação de uma força. Okay? Então, existe uma força resultante sobre ela. Se existe uma força resultante e existe uma aceleração, então, esse objeto aqui, quando ele cai, ele vai começar a ter um aumento da sua rapidez. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que representar isso daqui com um aumento sucessivo do vetor velocidade. A magnitude aumenta. Então, se a magnitude aumenta, aqui V1, V2 e V3. Se a magnitude aumenta, qual deve ser o sentido do vetor aceleração? Deve ser para cima ou para baixo? Para baixo. Para baixo. Então, a aceleração aqui tem que ser para baixo. Então, a aceleração tem que ser para baixo. Porque quando a aceleração e velocidade têm a mesma direção e sentido, o movimento é acelerado. Justamente. A aceleração aqui é igual a G. A aceleração é igual a G. E é igual a quanto? Menos 9,8 metros por segundo ao quadrado na direção J. Porque se eu coloco aqui meu referencial para cima, referencial Y e referencial X, e o meu objeto está caindo, né? Se eu boto aqui, vou desenhar aqui. Se esse daqui é o meu vetor aceleração, que é igual a G, ele está no sentido, ele está no mesmo sentido ou no sentido oposto do referencial que eu adotei? Então, a aceleração vai ser o quê? Por que ela é negativa? Ela é negativa porque eu coloquei o referencial positivo para cima. Então, o sinal da aceleração só significa dizer que ela é contrária ao referencial. Agora, esse movimento aqui, ele é acelerado ou ele é desacelerado? Então, nesse referencial aqui, o que vai acontecer? A velocidade aqui é positiva ou negativa, o vetor velocidade? Porque quando V é paralelo a A, o que eu tenho? Movimento acelerado. Acelerado. Não importa se eles são positivos ou negativos. Positivo ou negativo. O que importa é que eles são paralelos. Então, se eles são, veja que aqui é negativo, aqui é negativo. Mas os dois têm a mesma direção e mesmo sentido. Então, o movimento é acelerado. É por isso que a magnitude do vetor velocidade aumenta. Porque A e V têm o mesmo sentido. E se eu trocar o referencial? Né? Eu vou mudar o referencial agora. Eu vou colocar o referencial para baixo. Y é positivo. Agora, aqui está a aceleração A e G. Aqui a aceleração vai ser positiva ou negativa? Positivo. A aceleração vai ser positiva. E o vetor velocidade? Vai ser positivo ou negativo? Positivo. Positivo também. A e G, a aceleração em V continuam tendo a mesma direção e o mesmo sentido. O movimento é acelerado ou desacelerado? Acelerado. Acelerado. Por quê? Porque A é paralelo a V. Não depende do sinal, para você dizer se um objeto é acelerado ou desacelerado. O que importa é se A tem a mesma direção, mesmo sentido que V. Aí você pode dizer que o movimento é acelerado. Se fosse sentidos contrários, aí seria desacelerado. Então é por isso que o vetor velocidade aumenta. E veja que o fenômeno não depende do referencial. Qual é o fenômeno? Quando você larga um objeto, o que acontece? A rapidez aumenta. Isso depende do referencial? Não. A física é invariante. Existe uma simetria do tempo, certo? Existe uma simetria que permite deixar o fenômeno, o evento é o mesmo, independente do referencial que você está adotando. Isso é um conceito de simetria. Bom, aí o que acontece quando ele entra na água? Quando ele entrar na água, vai ter uma força de arrasto para cima e vai ter uma força peso para baixo. Então a força resultante é igual a zero. O que vai acontecer com o vetor velocidade? Ele vai ter sempre a mesma magnitude. Diga.